Olá, turma. Espero que todos vocês estejam bem. Na nossa primeira atividade, nos pede para numerar corretamente, e aí nós temos 5 opções e 5 afirmações para nós associarmos o número dessas opções com o número no espaço aqui, associando a uma dessas afirmações. Não reparem que a organização aqui está um pouco diferente do PET, mas não vai comprometer a nossa atividade. São todas informações associadas às unidades de medidas, né, do comprimento. E aqui, no início, precisamos lembrar o seguinte: múltiplo do metro mais usado. O metro ele é a unidade fundamental de medida do comprimento. A partir dessa unidade, nós teremos os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Os múltiplos são aquelas unidades de medida, digamos assim, que equivalem a uma maior quantidade de metros. Exemplo, o decâmetro ele equivale a 10 metros, o hectômetro ele equivale a 100 metros e 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Já os submúltiplos vão corresponder a frações, ou seja, algumas partes do metro. Exemplo, o decímetro ele corresponde à décima parte do metro. Você divide em 10, uma dessas partes é um decímetro. O centímetro, a centésima parte, e o milímetro, a milésima parte. Considerando que os três da esquerda são os múltiplos, entre decâmetro, hectômetro e quilômetro, qual você normalmente escuta falar, visualiza no seu dia a dia? É o quilômetro, turma. Então, se nós observarmos aqui, o quilômetro é o número 2. O número 2 vai ser associado ao múltiplo do metro mais usado. A segunda opção refere-se, né, ao seguinte: usados para medir grandes extensões. Nós acabamos de falar que todas essas unidades de medida são múltiplos e todas essas unidades de medida equivalem a muitos metros. Então, são os múltiplos, e os múltiplos são o número 4, é o número 4 que vai ficar aqui na segunda opção. Por quê, pessoal? Se eu tenho, por exemplo, 10.000 metros, para que eu reduza esse número, eu posso falar que cada metro equivale a 1 quilômetro. Ao invés de falar 10.000 metros, falaremos 10 quilômetros. E aí você passa a trabalhar com números menores e uma unidade de medida diferente, beleza? Já no terceiro item aqui, temos unidade fundamental de medida do comprimento. Esse já até falei no início, é o nosso metro. Então, o número 1 vai passar para cá. E na quarta opção, temos usados para medir pequenas extensões. É aquilo que eu comentei. Se os múltiplos são utilizados para medir grandes extensões, os submúltiplos, que representam fração, ou seja, partes do metro, são utilizados para medir pequenas extensões. Então, os submúltiplos do metro, que é o número 5, ele passa para cá. E por último, sobrou o centímetro, que vai ser associado ao submúltiplo do metro mais usado. Pode ser que alguém questione que o milímetro é muito usado, mas dentre essas opções que estavam aqui, turma, o centímetro, né, ele vai ser aquele mais usado, aquele submúltiplo mais usado. Beleza?